não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas na verdade é aquilo que nós necessitamos ouvir para a nossa edificação espiritual. Renova a nossa fé, a nossa esperança, torna-nos um cristão mais fervoroso, Pai, mais temente a Ti, mais cheio de Ti, mais cheio do Teu amor, da Tua misericórdia. Que essa noite, Pai, vem restaurar, Senhor Deus, a nossa vida cristã, trazendo mais fé, mais confiança e esperança nas promessas do Senhor. Fala no nosso coração, Senhor. Usa-nos, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor. Assim te pedimos, Pai Santo, no nome santo de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A igreja ainda não foi arrebatada, ela está aqui. Amém. A paz do Senhor, queridos e queridas. O texto que nós lemos nessa noite, na carta, ou na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é um texto, irmãos, que nos alegra muito e nos encoraja muito na nossa vida cristã, porque encontramos ali três instruções que é importante para o nosso crescimento na vida cristã. Amém? O texto vai nos dizer, ali no versículo 16, alegrem-se sempre, porque ou em outra tradução é regozijai-vos sempre. Vai dizer também que ore continuamente. Em outras traduções, orai sem cessar. E no versículo 18 ele diz: graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? O contexto dessa passagem, o contexto dessa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, onde ele instrui sobre como viver uma vida cristã autêntica. Viver uma vida cristã autêntica em meio às circunstâncias de um mundo hostil. Misericórdia. Olha, irmãos, essa instrução que Paulo dá ali para os Tessalonicenses, elas não são dirigidas apenas para eles, para aquele povo, mas sim para todos os cristãos, chegando até nós também. Precisamos viver, irmãos, essas instruções: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dá graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, irmãos. Paulo nos mostra, irmãos, que a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus é vivermos uma vida nos alegrando, uma vida de alegria, uma vida de oração
e uma vida agradecida a Deus. Amém? É sobre isso que Deus quer falar nessa noite. É sobre isso que Jesus quer falar com a sua igreja. É que essas atitudes, irmãos, elas são fundamentais para um relacionamento com Deus e para que a gente venha, para que a igreja possa fortalecer a sua fé nessa caminhada dia após dia com Cristo, fortalecer a nossa fé como igreja do Senhor. E através dessa mensagem baseada nesse texto, vamos refletir nessa noite, vamos nos aperfeiçoar a termos uma vida cristã, a crescer na graça e amadurecer na fé e na confiança desse Deus maravilhoso. Amém? Então, irmãos, começamos aprendendo que o aperfeiçoamento, amém, igreja? O aperfeiçoamento nos leva a crescer. Aperfeiçoar quer dizer melhorar. Não é verdade? A palavra hoje, irmãos, é para que a igreja melhore. Para que você que está ouvindo a mensagem nessa noite se fortaleça. Para que você cresça na graça, no conhecimento da palavra de Deus. E para que isso aconteça, querido irmão, o que é que você precisa fazer? As instruções são dadas. Orai. Ele começa dizendo: alegre-se sempre. O que a gente precisa, irmão, mesmo em meio às circunstâncias, ser alegre. Porque a alegria do crente, ela não é do mundo. Não é das coisas do mundo. A alegria do crente vem da fé, da esperança de que Deus pode realizar. De que Deus pode mudar a situação. Aleluia. Então, em primeiro lugar, precisamos nos aperfeiçoar a ser um cristão mais fortalecido, um cristão mais maduro. Amém, irmão? Mas para que isso aconteça, irmão, é preciso que você tenha essa vida cristã fortalecida na oração. Você precisa, como diz o texto, orar sem cessar, ou orar continuamente. A oração é uma das formas mais poderosas de alcançar o coração de Deus. Nela nos tornamos mais próximos, mais íntimos. Aleluia. Nela Deus ouve e responde, nos dá a direção, nos torna mais confiantes para esperar no cumprimento das suas promessas. Aleluia. Diante de Deus em oração, irmãos, nós podemos ficar à vontade. Ele quer ouvir você. Todos os momentos, todos os dias, Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Ele sente prazer em ouvir você conversar com Ele. Por isso, a gente precisa, o cristão precisa orar continuamente. Conversar com Deus a todo tempo. Aleluia.
momentos, irmão, que a gente expressa o nosso sentimento e da nossa necessidade e dizer para Deus aquilo que sentimos e aquilo que necessitamos. E na oração a gente pede por nós, a gente pede pela nossa família, a gente pede por aqueles que estão fora, pede para que Deus possa nos dar bens materiais, cura da nossa saúde, enfim, irmãos. Deus está sempre disposto a ouvir a tua voz, conversar com Ele, tanto pedindo como também agradecendo. Amém? Aleluia. Segunda coisa que nós precisamos entender é que nesse aperfeiçoamento da vida cristã nós precisamos ter um crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa conhecer mais as Escrituras Sagradas. Você precisa saber, irmão, que como você vai se aproximar de Deus, como você vai conhecer mais de Deus, se você não tem uma vida de intimidade com Ele. Se você não precisa saber, procura saber sobre Ele. Aleluia. A sua carta, em 1 Timóteo, o texto ali no capítulo 3:16, está escrito: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas, e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de obra e ações. Em outras versões diz, para que o homem de Deus esteja habilitado para toda boa obra. Amém? A gente precisa, irmão, saber que a palavra de Deus tem poder. A gente precisa, irmão, pela palavra, saber que nós somos também revestidos pelo poder de Deus. E a gente precisa entender, irmãos, que nas Escrituras Sagradas nós temos inspiração para tudo, para ensinar, para viver, porque são palavras inspiradas por Deus, para corrigir, para doutrinar. E aprendendo isso, irmão, nós vamos estar preparados para toda boa obra, para todo tipo de ações. A Bíblia é este livro que você precisa explorar, lendo mais. A Bíblia é esse livro sagrado, irmão. Ela tem o poder de transformar vidas. Amém? O entendimento da palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas e nos encher de esperança, porque você passa a confiar em Deus, a confiar nas promessas de Deus. Aleluia. Quando participamos, irmãos, de estudos bíblicos, quando mergulhamos mais profundamente na palavra de Deus, nós passamos a compreender os textos e também os contextos. E isso faz com que a gente cresça no conhecimento, a gente amadureça um pouco mais.
gente amadureça na sua palavra. Terceira lição, irmãos, que nós podemos aprender com essa mensagem é que a sua vida cristã, ela precisa ser fortalecida. Você precisa ser um adorador, mas um adorador por excelência. Amém? Você precisa ter a alegria de vir para a casa do Senhor. Você precisa ter essa alegria de fazer a obra do Senhor. Porque adorar a Deus, irmãos, é, antes de tudo, um mandamento. Adorar a Deus é a prioridade do cristão. Adorar a Deus, ele é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui. Aleluia. Foi para isso que Deus nos criou, para o adorar. Aleluia. E nós, irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, somos esse corpo de Cristo. E por isso precisamos sim nos reunir para louvar e para adorar a Deus. Não dá, irmãos, para você ser um crente independente. Não dá para você ficar em casa e crescer na graça e no conhecimento. Não dá para você ficar em casa e ter uma fé avivada. Você precisa estar junto, como membros de um corpo. Nós temos um braço, ou melhor, dois braços. Mas se tiramos esse braço ele perde a utilidade. Por isso, irmão, é que os membros do corpo de Cristo, ele precisa estar no corpo, que é a igreja do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, quando estamos assim reunidos, adorando a Deus, nós sentimos a presença dele. Ele está aqui, ele está no nosso meio. Ele nos encoraja, ele nos alegra, ele aviva a nossa fé, ele nos dá esperança, ele nos fortalece. Glória a Deus. É diferente, irmãos, de quando nós estamos reunidos, sozinhos. Na igreja, Deus alegra o coração. A igreja é o corpo de Cristo, onde Jesus Cristo é o cabeça. Aleluia. Precisamos também, irmãos, servir ao Senhor com esta alegria, mas não só com alegria, também com dedicação. Amém? O Senhor está buscando nesses últimos tempos os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é membro do corpo de Cristo. Você é muito importante para Deus. Você é nascido em Cristo Jesus. Deus, quando trouxe para essa família, Ele me concedeu os dons e talentos para que pudéssemos servir a Ele. Amém, irmão? Amém. Primeiro, para servir a Deus. Segundo, para servir ao próximo. Esse é o nosso propósito, querido. Servir a Deus e servir também uns aos outros, com alegria, com amor, tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia.
Por isso, amados e amadas, seja útil. Se coloque à disposição do Senhor. Diga a Deus: Deus, eis-me aqui. Seja útil para Deus, assim como a sua palavra. Seja preparado, ou esteja preparado para toda boa obra. Aleluia. Glória a Deus. Como cristão, coloque-se ou coloque a sua fé em ação. Amém, irmãos? Temos fé, oramos, mas precisamos agir, colocar a nossa fé em ação. Porque Deus te escolheu e te chamou para que vá e dê fruto. Amém? Essa é a missão da igreja, essa é a missão do povo de Deus, é a missão de um cristão. Aleluia! E por fim, irmãos, concluindo essa mensagem, quero dizer que vale a pena confiar em Deus. Que vale a pena esperar em Deus, mas que vale a pena aprender mais de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe ele. O cristão, ele precisa buscar constantemente a presença de Deus em oração. O cristão precisa buscar constantemente a presença de Deus na leitura da palavra. O cristão precisa ser dedicado na obra do Senhor. O cristão precisa servir ao Senhor com alegria. E essa alegria precisa ser no poder do Espírito Santo. Aleluia! E que o Espírito Santo, nessa noite, ele possa estar guiando cada mente, cada coração. Que ele possa te guiar em cada dia dessa caminhada. E que nos ajude a ser fiel, nos capacitando a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Vamos orar. Deus nos abençoa, nos dá força, coragem, nos fortalece, nos capacita, Deus, e nos dá uma vida, Senhor Deus, pautada na tua palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, nos alegrar mais em Ti. E nós possamos, Jesus, poder viver uma vida que alegra o Teu coração, uma vida regozijada em Ti, orando continuamente, falando contigo. Que possamos, Senhor Deus, agradar o Teu coração, fazendo a Tua vontade. Assim oramos e já te agradecemos. Obrigado pela Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.